Apóstolos, capítulo 9, versículo 10, Atos dos Apóstolos, uma passagem muito conhecida, fala sobre um pouco da conversão de Paulo, como chamado de Deus na vida do apóstolo Paulo. No versículo 10, enquanto os irmãos vão procurando, eu vou lendo, para nós ganharmos tempo. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a quem te invoca o teu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Amados, palavra muito conhecida, onde o discípulo Ananias, Deus deu uma visão para ele, que era para ele fazer a obra de Deus, e Deus mandou ele se levantar e vai na rua direita, faz isso, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso, ele vai estar orando, e quando você vai estar orando, você vai, ora por ele e tal. E Paulo também viu que na hora que Paulo estava orando, ia entrar um homem, ia colocar a mão na cabeça dele, um homem chamado Ananias. Deus estava trabalhando. Mas aonde eu quero chegar aqui, pastor? Eu quero chegar ao questionamento de Ananias. E é uma coisa que nós temos muito. E no versículo 13, olha o que Ananias, ele fala ao Senhor. Deus disse, no versículo 11, Deus fala assim, ó: e disse o Senhor: vai, levanta-te, vai à rua direita, pergunta em casa de Judas, você tem um homem orando, tal. Deus mandou ele ir. Só que muitas vezes, irmão, a nossa visão, nós temos uma visão de julgar as pessoas, nós temos uma visão de julgar os passados das pessoas, nós temos uma visão de julgar quem a pessoa é, quem a pessoa foi, quem a pessoa deixou de ir. Ah, Senhor, olha o que ele questiona com Deus. E respondeu Ananias ao Senhor: há muito ouvi acerca deste homem. Parece que Ananias aqui está querendo ensinar a Deus. Fala: olha Deus, olha, eu vou falar para o Senhor quem é esse homem aqui. Esse homem, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Porque tem gente, irmã, que olha para a vida, a gente só vê defeito, nunca vê qualidade. O interessante é que Deus não vê como nós vemos. O interessante é que Deus não olha como a gente olha. A visão de Deus, porque a gente só olha para as pessoas só defeito, nunca vê qualidade, só vê onde a gente errou, porque muitas vezes ele estava cego. Paulo estava cego, ele estava sendo cego, como muitas pessoas aí estão fora, cego, entendeu? E não enxerga Deus. E o interessante é que Ananias conhecia Deus, e deu uma de Jonas aqui, querendo questionar com Deus. Jonas fugiu, Ananias foi, questionando, mas foi. E Ananias chega para Deus e diz assim, ó: e aqui ele tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos. E ele continuou questionando a Deus. Aí Deus dá uma resposta a Ananias. No versículo 15, Deus fala assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque é para mim um vaso escolhido. Amado, Deus falou que não era para Ananias. Deus falou: é para mim. Eu sei que para você ele não presta, ele é isso, ele é aquilo, porque a visão do homem, irmão, ninguém presta. Mas o interessante é que Deus, ele não vê como nós vemos. Nós só vê defeito.
Ananias aqui estava questionando com Deus quem era Paulo, como se Deus não soubesse quem era Paulo. Irmão, você está falando com o Todo-Poderoso, Ele sabe quem é todo mundo. Se Ele mandou você pregar a palavra de Deus, Deus te falou: olha, Ele é para mim um vaso escolhido. Ele não é só chamado, porque tem muita gente que é chamado, mas não é escolhido por Deus. Por quê, pastor? Deus chama todos, mas escolhido é poucos. Por quê, pastor? Porque tem muitos irmãos que Deus chama, mas não quer compromisso com Ele, não quer fazer a obra com Ele. E Deus conhecia quem era Paulo. Deus conhecia, mesmo Paulo fazendo o que não era certo, achando que era certo e não estava fazendo o que era certo. Por quê? Porque não conhecia o verdadeiro Deus. Ele estava perseguindo a igreja de Deus, e Deus falou: olha, não adianta, meu filho, você perseguir. Ele falou: Senhor, porque ele não sabia, ele estava cego. Paulo estava cego, e ele teve que cair do cavalo, ele teve que cair em si, entendeu? E ser guiado. Deus primeiro pôs uma trava nele para ele parar com aquilo, porque tem coisa, irmão, que não adianta nós falar, tem que o próprio Deus intervir. Paulo era aquela pessoa que, quando ele colocava uma coisa na cabeça, ninguém tirava. Ninguém tirava. Podia levantar qualquer coisa, ninguém tirava. Ele era determinado. Paulo era determinado nas coisas. Paulo, eu vou batalhar. Aí Deus já tinha um compromisso com Paulo. Agora isso aí é que eu quero. Por quê? Porque Deus gosta de homem guerreiro, homens batalhadores. E a obra de Deus, irmão, ela é espinhosa. Muitas vezes a gente olha e vê só o clamor, todo mundo olha o clamor, tudo, e não vê o que está lá atrás dos bastidores. Se você conhecer a história de Paulo, irmão, você chora o que esse homem fez pelo Evangelho. E esse homem acabou sozinho numa prisão com tuberculose, entendeu? E olha o que ele falou: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Um homem que tinha Deus, mesmo debaixo de luta, mesmo debaixo de guerra, mesmo debaixo de batalha, irmão, porque ele era determinado. E por isso que Deus falou: olha, ele é para mim um vaso escolhido. Entendeu? Porque Deus conhecia quem era Paulo. Ananias só estava vendo o passado de Paulo e estava julgando: olha, ele é isso, ele fez isso, ele tem vindo todo poder para aprender. Ele falou: olha, mas ele é para mim. Vai lá, rapaz, vai orar, faz o que Deus está te mandando. O problema do homem, irmão, é querer fazer aquilo que lhe apraz e não fazer o que Deus manda. Meu irmão, faz. O olhar do homem é só ver dificuldade. A nossa visão, ela só vê dificuldade. Aonde você vê dificuldade, Deus vê vitória. Aonde você fala não vai dar, Deus fala vai dar. Aquela pessoa que tu fala não vale nada, Senhor, ele é assim, mas Deus fala: olha, mas é para mim, não para você, mas para mim, um vaso escolhido. Escolhido, irmão. Deus escolheu Paulo. Deus não só chamou, Deus escolheu. Que nós venhamos ser escolhidos por Deus, não só chamados. Chamados já tem muito, a Bíblia diz: são muitos chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Porque os escolhidos, ele não olha para a dificuldade, ele não olha para o obstáculo, ele olha pelo chamado de Deus, que Deus o chamou e escolheu. E hoje, irmão, você é um escolhido de Deus, mesmo que as pessoas não te dêem nada, mesmo que a pessoa seja um Ananias da vida, só vê defeito em você, só julga o teu passado, mas veja o que Deus fala de ti. Deus que deu testemunho de Paulo, mas ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra. Que nós venhamos ter, irmão, ter essa visão de Deus, que nós não venhamos julgar o passado, nem venhamos julgar, vamos fazer aquilo que Deus mandou nós fazer, que nós venhamos fazer aquilo que Deus mandou, entendeu? Louvado seja Deus, que nós não venhamos julgar as pessoas, mas que nós venhamos fazer aquilo que Deus nos manda. Fica com essa palavra no teu coração, que Deus abençoe grandemente, amém?